Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O filme Ainda Estou Aqui, ele ganhou uma grande repercussão, ele tem gerado bastante debate nas redes sociais e na mídia, e isso se deve não apenas à qualidade do filme, mas também ao impacto que teve ali a repercussão, as indicações ao Oscar, especialmente ali na categoria de melhor filme, o que é algo histórico para o cinema brasileiro. E naturalmente, com essa repercussão toda, você tem esse debate normal de algo com esse impacto cultural na cultura brasileira. Daí aparece todo tipo de reflexão sobre o filme, aparece um debate ali sobre ele, sobre o que ele está implicando, sobre algumas questões, e aparece também uma galerinha querendo pegar carona na discussão. E foi exatamente isso que me chamou a atenção recentemente. Eu me deparei com um texto publicado no dia 6 de fevereiro no Estado de Minas, numa coluna de opinião, que traz uma discussão sobre o rosto do Walter Salles. O texto basicamente é uma peça de ressentimento, sem qualquer debate mais aprofundado, enfatizando o fato de que o Walter Salles é branco e debatendo o rosto dele. E é realmente isso, gente. Isso ganhou um certo destaque na internet, eu vi muita gente comentando, me enviaram o texto mais de uma vez, e ele acaba sendo muito ilustrativo para algumas discussões que eu já venho fazendo aqui no canal. Ele deixa muito claro como que o identitarismo ele pode operar como uma máquina de ressentimentos, distorcendo debates legítimos para atender a interesses muito particulares. No fundo, o que se vê é uma privatização da militância onde causas sociais justas e legítimas deixam de ser pautas coletivas e passam a servir ao alpinismo social de uma pequena elite que transforma essa disputa em um instrumento de poder e prestígio pessoal. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado o canal, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também o apoio fundamental dos membros, que é essencial para que eu continue com esse trabalho. Para quem quiser apoiar, só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, teve vídeo exclusivo semana passada, vai sair vídeo semana que vem, então não deixem de conferir. Vou deixar o QR Code na tela também, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, o texto ao qual estou me referindo é da jornalista Tiene Martins, publicado na coluna dela no Estado de Minas, e no fim das contas ele não passa de um ataque gratuito ao Walter Salles, mas ali camuflado sob o pretexto de um debate racial. E aqui eu acho que cabe comentar um pouquinho, a questão não é criticar o filme, a questão não é fazer um debate em relação a aspectos ali do filme. Eu fiz um vídeo debatendo o filme, inclusive aqui no canal, o Jones fez um vídeo debatendo no canal dele, o Chavoso fez, inclusive eu nem concordo com muitas coisas que fizeram ali com o Chavoso no debate que ele estava querendo fazer. Eu acho que ele até exagerou um pouquinho ali na hora que ele se expressou e tal, que ele até reconheceu esse ponto que gerou alguma tensão ali, mas eu acho sacanagem o que fizeram com ele, os ataques que tentaram fazer para ele. Eu acho legítimo fazer esse debate que está colocado dentro dessa questão do impacto cultural desse filme, mas não é o caso que está colocado aqui. O que a gente está vendo aqui é um texto que a autora, inclusive, ela fala que ela não viu o filme, que ela não quer ver o filme, inclusive, justamente motivada por essa questão racial, essa questão de ressentimento que eu estou debatendo aqui. O texto, ele coloca o foco na questão do rosto do Walter Salles, como se a simples aparência dele, por ser branco, descendente de europeu, já fosse por si só um elemento central ali para discutir racismo, escravidão e a memória histórica no Brasil. O centro do argumento, ele gira em torno ali dessa questão, dessa disputa de memórias históricas, e a autora levanta a questão de por que a memória da ditadura militar recebe tanto destaque, enquanto a memória da escravidão no Brasil seria deixada em segundo plano. Para isso, ela constrói uma comparação ali entre os anos de ditadura e os anos da escravidão, sugerindo que o Brasil se preocupa mais em lembrar o período militar ali da ditadura militar do que a tragédia histórica da escravidão. É engraçado que ela fala que não tem atenção aos anos da escravidão e isso não é uma atenção no debate, que isso não é valorizado e tal, mas ela está escrevendo na coluna de um dos mais tradicionais jornais de Minas Gerais, um jornal com tendências conservadoras, diga-se de passagem. E essa tentativa de forçar uma comparação entre esses dois períodos históricos chega a ser meio grotesca. Primeiro porque não é uma questão de escolher uma memória em detrimento da outra, mas sim de compreender como que cada uma dessas memórias foi construída e quais interesses estão ali em jogo na sua preservação ou apagamento. Então, até uma discussão que poderia ser feita, ela é totalmente jogada para escanteio, ela não é feita, é só ressentimento. Segundo também, porque a questão da memória da escravidão ela não pode ser reduzida a uma rivalidade com a memória da ditadura. Até porque ambas enfrentam desafios ali dentro da cultura, da política nacional, que a gente precisa encarar e que a gente precisa lidar, e ficar rivalizando uma com a outra não faz nenhum
sentido. Essa abordagem aí que está colocada nesse debate que a autora levanta, não se propõe a abrir um debate sobre como recuperar e fortalecer essa memória aí de lembrança da escravidão, mas sim usar essa memória de uma forma acusatória, essa comparação de uma forma acusatória. Esse tipo de comparação cria uma falsa dicotomia, como se tivesse uma disputa ali entre qual tragédia merece mais atenção. O problema não é apenas destacar a memória da escravidão, que é algo absolutamente necessário, mas a forma como isso é feito é colocando em oposição a memória da ditadura, como se lembrar da ditadura fosse um obstáculo para lembrar da memória da escravidão. Isso gera uma competição artificial entre essas questões, esses períodos históricos, e enfraquece qualquer luta, enfraquece qualquer discussão séria sobre esses debates, né? Além disso, essa abordagem ela cria uma polarização racial forçada, associando a memória da ditadura a uma causa de pessoas brancas e a memória da escravidão a uma causa de pessoas negras, o que é uma bobagem absurda, até porque existe um debate colocado, já existem várias discussões da própria questão da ditadura, debatendo essa questão racial, essa questão indígena, essa questão de outras minorias que estão associadas ali nesse debate que está colocado em certos grupos ali. Então, não é uma questão de pessoas brancas. Se você pega, por exemplo, a ditadura teve um processo ali de desenvolvimento, de crescimento econômico muito grande, mas isso veio a custo de um arroxo salarial muito alto, isso veio a custo de uma exploração muito brutal dos trabalhadores e isso pesou em cima de pessoas negras. Então, assim, não é uma questão que está dissociada. Falar de ditadura não é uma questão só de pessoas brancas. Você pode debater a forma como certa abordagem é colocada, a forma como a própria democracia é encarada nesse debate entre democracia e ditadura, que é algo que eu comentei, inclusive. Mas, assim, forçar essa polarização racial é uma bobagem. E isso deturpa a realidade histórica e ignora, igual eu falei, que a ditadura teve impactos profundos sobre a população negra e pobre no Brasil, assim como a herança da escravidão influencia a estrutura social e econômica do país até hoje, afetando todo mundo, pessoas de todas as cores, inclusive negativamente, gente. É porque as pessoas elas são tão acostumadas a importar dos Estados Unidos essa visão birracial que elas ignoram que a gente tem heranças sociais que pessoas brancas têm heranças ali de situações da escravidão. Pega o meu exemplo, por exemplo. A minha tataravó, ela foi escrava. Então, assim, a minha família, ela vem de uma origem pobre, a minha avó é negra, a minha mãe, ela pode ser considerada negra. Então, assim, como que eu posso... Aí eu sou uma pessoa branca porque meu pai é branco. E aí, eu sou miscigenado. Então, eu posso chegar e falar, pô, só por causa da cor da minha pele, essa questão da escravidão não teve nenhum impacto sobre mim, sobre a estrutura da minha família, sobre os perrengues que a minha família passou. É óbvio que o racismo existe, é óbvio que da situação que está colocada no Brasil hoje, eu não sou alvo do racismo e isso tem que ser compreendido, beleza, mas a questão é básica, a questão é você fazer essa separação, essa polarização racial artificial que ignora uma série de fatores. O ponto central aqui é que essa forma de debate tipicamente identitária, ela simplifica uma questão que é extremamente complexa. Em vez de lutar para ampliar a memória histórica do Brasil, garantir que a escravidão seja reconhecida com a devida seriedade, essa abordagem, ela trata o tema ali como se fosse um jogo de soma zero, como se uma memória precisasse diminuir para que a outra fosse fortalecida, o que é uma bobagem muito grande. E esse é um ponto central dessa questão, dessa crítica do identitarismo que eu coloco aqui, é essa perspectiva que fragmenta essa luta ali de algumas minorias, de algumas opressões ali, em pequenas disputas setoriais, onde cada grupo reivindica ali sua pauta isoladamente, sem um horizonte comum de emancipação. No lugar de uma agenda que busca transformações estruturais para superar as desigualdades, a exploração, ele reduz o debate, essa discussão do identitarismo, reduz o debate a uma concorrência entre opressões, onde diferentes grupos ali disputam espaço e reconhecimento sem articular um projeto mais amplo. No caso dessa discussão que está tratada aqui, né, que eu estou trazendo como exemplo, como uma alavanca ali para a gente fazer a nossa discussão, ao invés de propor uma reflexão sobre a herança da escravidão, sobre a questão dos resquícios da ditadura, ele só sugere que lembrar da ditadura diminui a memória da escravidão. E aí, esse casamento de um debate que se afasta do universalismo é exatamente o que permite esse tipo de comentário que vai do nada para lugar nenhum. É quase que um tom acusatório que praticamente fala que as pessoas não devem lembrar a ditadura e condenar as violações da ditadura. Em todas as discussões que eu trago aqui, o que eu falo? O identitarismo é a antítese da empatia porque ele nega um humanismo de base para encarar essas questões. Ele faz com que você não reconheça nas outras pessoas que também temos ali um fio condutor ali comum que é a humanidade. E isso está colocado aqui, tanto que se você olhar com mais calma, você consegue ver até uma ofensa com as vítimas da ditadura que está colocada nesse texto. O próprio Rubens Paiva, que é retratado
retratado no filme, como não tem uma base em que a gente pode se enxergar como ser humano, como algo unificador ali, ainda que diferente, ainda que seres humanos diferentes em vários aspectos, você rompe esse fio da empatia que um reconhece no outro a dor do outro, o sentimento do outro. Além disso, o identitarismo ele ainda cumpre um papel fundamental em ignorar completamente questões ali como essa dinâmica de classe, e isso está no texto, por exemplo, a autora ela não lembra que o Walter Salles ele é bilionário, ele é da família dona do Itaú, em nenhum momento isso é debatido como uma questão ali ligando essa questão da desigualdade, que é uma desigualdade que afeta a população negra, que afeta a discussão sobre o racismo. É somente uma questão ali de branco contra negro num ressentimento pueril que só tem uma serventia, alimentar mais ressentimento, gerar polêmica e cavar um espacinho no mercado epistemológico das opressões. E aqui entra uma questão que é muito importante de ser discutida. Um dos pontos que eu comentei na introdução e que eu já disse antes é sobre essa questão da privatização da militância. O que é isso? Você tem um problema real, nesse caso ali o racismo, daí você tem uma militância que vai ganhando destaque no meio de polêmicas, no meio de caneladas e no meio da retórica radical, que de radical não tem nada, mas daqui a pouco a gente chega lá. E com isso você vai falando para públicos mais amplos, vai ganhando espaço e vira uma referência na militância nesse nicho. Daí você começa a prestar consultoria de diversidade, você vai vender letramento racial, você abre um mercado envolvendo essa militância. Com isso, você usa essa questão da militância como promoção pessoal para abrir algumas oportunidades financeiras. Por isso que a disputa das opressões, essa questão de ficar comparando memória, ficar comparando quem é mais oprimido. Você precisa de uma justificativa moral para a sociedade para legitimar qualquer coisa que você fala na posição que você ocupa. Essa posição ali de ter a identidade de um grupo oprimido na sociedade. Daí vem essas ideias do que virou lugar de fala, um truísmo que foi transformado em um mecanismo legitimador de uma falácia de autoridade. É óbvio que a pessoa que sofre o racismo é a pessoa que vai ser mais capaz de descrever essa experiência em primeira pessoa. Daí, dar um salto e dizer que isso legitima o discurso dela num sentido teórico, com pretensões universais, mesmo que eles não digam isso, é simplesmente um absurdo. Isso é feito justamente para que certas concepções sejam ditas sem crítica, o que legitima essa militância privatizada a serviço do interesse financeiro de algumas pessoas nesse mercadão epistemológico. E lembram que eu comentei ali atrás que a retórica desse discurso identitário, fortemente racialista, aqui nesse caso, forçando a polarização racial, é um discurso que não tem nada de radical? Na verdade, é só um discurso que se usa de questões sérias para legitimar a forma de vida na atual quadra histórica ali do neoliberalismo. Uma forma que prevê a competição como motor da sociedade, uma forma em que você disputa ali para ver quem é mais oprimido, qual memória é mais digna de ser lembrada, e aí você acaba lutando por migalhas. Você está disputando, quando você usa essa perspectiva, quando você parte dessa perspectiva, você disputa migalhas que caem das mãos dos verdadeiros donos do poder, como qualquer outra pessoa faz para sobreviver no mundo hoje. Só que com a premissa de que há um nicho militante ali que você pode se servir dele como um atalho para certos objetivos. Nesse sentido, um objetivo individualista dentro de uma lógica concorrencial e dentro de uma política que não pensa em nenhuma transformação real. Pega esse texto aí que eu estou usando como exemplo hoje para levantar essa discussão. O que ele propõe de concreto? Nada. Por exemplo, eu sou favorável a pensar uma política acertada ali sobre memória da escravidão no Brasil, nos moldes de políticas ali da Alemanha ou da África do Sul depois do Apartheid. Mas isso é proposto? Não. Há algum debate mais amplo ali sobre a estrutura da desigualdade brasileira, de políticas para poder enfrentar isso, para poder diminuir a concentração de renda, a forma como essa estrutura desigual condiciona a vida dos mais pobres, dos negros e tudo mais, e condiciona para pior? Também não. Há um debate sobre como essa estrutura da desigualdade ela embrutece o ser humano a ponto de isso servir de justificativa para retirar a humanidade desse trabalhador mais precarizado, o que alimenta o racismo? Também não. Então o que tem? Um discurso pseudo-radical com retórica explosiva para chocar, para fazer a autora ganhar destaque, fazer polêmica e se divulgar. Inclusive o bolsonarismo e outros setores da direita se utilizam da mesma tática. Choca, fala um absurdo, vira polêmica e é discutido ali e se promove. E obviamente tenta tirar alguma vantagem financeira ou política em cima disso. Antes de fechar, eu vou deixar encaminhada duas questões aqui mais rápidas que depois eu me proponho a voltar no futuro. Primeiro, essa discussão sobre o universalismo. Muito se fala do que o universalismo não existe, que é uma invenção branca para legitimar uma humanidade e um humanismo excludente. De fato, quando essa ideia universalista surge no contexto ali da Europa naquela época, ela surge dentro de um contexto de colonização, foi usada assim para legitimar um discurso de superioridade racial sobre os povos colonizados, mas isso não quer dizer que todo universalismo é assim, que toda perspectiva que busca um elemento universalizante ela vai estar errada. Inclusive, essa é a linha que os identitários usam para atacar o próprio marxismo, de que ele também estaria nessa dinâmica, que ele seria branco, europeu ou algo do tipo. E o fato do universalismo ter sido usado para legitimar a dominação não quer dizer que todo universalismo vai ser assim. Afirmar isso é uma falácia.
falácia. E o segundo ponto é sobre o caráter liberal do identitarismo, que é uma crítica que eu venho observando em alguns meios marxistas. O liberalismo original, ele previa um humanismo e uma igualdade, tanto que alimentou movimentos feministas, abolicionistas, de direitos civis e outros. Então, eu vejo o identitarismo num paralelo maior com o neoliberalismo, que também rejeita uma igualdade de base entre os seres humanos. E aqui volta naquele ponto que eu comentei antes. O fato de ter sido criado num contexto e com alguns objetivos políticos não impede que seja pensado para além disso e em sua plena potencialidade. As próprias ideias de igualdade, de fraternidade, de justiça e outras que a gente tem hoje foram gestadas no início desses regimes liberais, na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, até na própria Revolução dos Estados Unidos. Então, tem um contexto específico, tem objetivos específicos, mas eles sofrem modificações, eles são trazidos para outros contextos e eles têm vida própria. Então, assim, isso mostra que a gente pode pensar tudo isso na sua plena potencialidade no processo de mudança social. Eu creio que é um caminho mais produtivo, mais construtivo do que simplesmente transformar tudo em luta de ressentimento e briga para quem vê ali quem é mais oprimido ou qual mancha histórica merece ser mais lembrada. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.